Galera, muito legal, assim, a gente está dando sequência ao estudo da carta de Marcos. Então, a gente está aí em série, né? Então, o texto que a gente vai ler hoje, você já deixa aberto aí, que é o texto de Marcos, capítulo 2, vamos ler ele de 1 a 12. E aí, antes vou fazer uma parada assim, que eu acho maneiro. A forma como eu vou fazer aqui, eu vou ler o texto e ir explicando ao mesmo tempo. Eu não vou ler o texto todo, eu vou ler cada parágrafo, dois versículos e já explicar. E eu acho, dessa forma, assim, eu vi o pastor Henrique pregando assim, no retiro, e acontece algumas coisas quando o texto é exposto dessa forma, que às vezes o pregador ali, ele faz algumas analogias, ele dá alguns detalhes sobre aquilo que está acontecendo ali. Cara, eu não sei se com vocês isso acontece. Às vezes comigo, esse simples detalhe, essa simples analogia, fala tanto ao meu coração, que às vezes quando o cara chega na aplicação, ali para poder trazer a lição que Deus deu para ele ali naquele texto, eu já estou assim, pô, cara, Deus já falou tanto. Vou dar um exemplo assim, pastor Henrique, na primeira pregação do retiro, ele falou lá sobre que Deus nos resgatou do reino das trevas e nos transportou para o seu reino de luz. Aí usou a analogia de um resgate, o cara que vai lá e está o cara lá, e ele é transportado. Aí eu lembrei de um filme que vocês não vão lembrar, que é o filme do Braddock, né? Depois pesquisem no Google, né? Pesquisem no Google, vocês não vão entender a referência. Mas eu imaginei assim, eu lá na Coreia do Norte, um país onde o cara fica preso e só enxerga aquilo que ele pode ver. Aí eu imaginei que eu era tão cego que eu tive que ser carregado, transportado. Cara, aquela ali foi uma analogia que o pastor Henrique fez, só explicando o texto, e aquilo já falou muito ao meu coração. Isso não tem nada a ver com o texto que eu vou falar aqui hoje, mas para vocês perceberem o seguinte, cara, preste atenção na explicação de cada versículo, porque Deus já vai com certeza falar com você nesse meio termo assim. E aí, assim, o texto que a gente vai ler hoje, no domingo vai começar uma série de pregações que é Lares que Mudam o Mundo. Cara, a gente vai falar, quem vai começar essa série sou eu hoje, o pastor Henrique não sabe, mas quem vai começar essa série sou eu hoje, porque a gente vai falar de um local que seria, assim, por muitos estudiosos, a casa de Jesus. Então, um milagre que aconteceu dentro dessa casa e que com certeza, assim, vai falar o nosso coração, e o que isso pode produzir no seu coração, cara, pode mudar o mundo, pode transformar diversas coisas. Então, assim, a gente não sabe o tamanho daquilo que Deus pode fazer através do que pode acontecer aqui hoje no seu coração. Beleza? Então, assim, eu lembro de uma... Eu vou contar uma história para vocês, depois vocês vão entender porque eu estou contando essa história. Quando eu tinha, eu acho que eu tinha 3 anos, e eu acreditava em Papai Noel. Cara, se você ainda acredita em Papai Noel e está aqui, pô, desculpa. Eu acreditava em Papai Noel com 3 anos, assim, eu acho que era 3 anos, é o que eu me lembro, assim. E aí tinha um videogame, que talvez vocês nem lembrem o que é, talvez vocês só tenham visto em piada, assim, que era o tal do Master System, que era um videogame badaladão, assim, na época que eu tinha 3 anos, só estou dando referência antiga, assim, né? Pô, estou me sentindo mó velho aqui perto de vocês. Pesquisa no Google, agora não, depois, joga lá Master System. Cara, e aí fazia uma propaganda de uma tal de pistola Maximilian, que era uma pistola que você tinha que usar com o tal do Master System. E eu ficava pedindo pro meu pai, me dá uma pistola Maximilian, pai, me dá uma pistola Maximilian, Papai Noel falava assim, pô, Papai Noel vai comprar uma pistola Maximilian para mim. Aí meu pai falava assim, poxa, o que você acha do Papai Noel te dar um Lego? Aí eu falava assim, não, pai, eu quero pistola Maximilian, Aí meu pai, não, mas e se Papai Noel te der um Lego? Meu filho, não consigo conceber isso, eu quero uma pistola Maximilian. Aí o Natal era na casa da minha avó, aí depois que acabou, meu pai me levou no colo, assim, criança, dormindo, né? Quando eu cheguei na casa, tinha uma caixa de Lego enorme, assim, em cima da casa, e meu pai, olha o que Papai Noel trouxe para você. Eu falei, poxa, ele não trouxe a pistola Maximilian. Aí, depois, cara, olha, a pistola Maximilian só funcionava com quem tinha um videogame. Eu não tinha um videogame, eu não ia fazer nada com aquela pistola, não servia de nada para mim. Ela só faria o barulho se tivesse ligado, eu não tinha um videogame. Em compensação, eu brinquei de Lego até os 15 anos. Então, assim, essa parada despertou
criatividade em mim, e eu fazia robô, fazia pistola, fazia casa, fazia avião, fazia moto do Jaspion, pesquisa Jaspion também aí depois, fazia um monte de coisa maneira assim, com aquele brinquedo que eu não queria, mas que meu pai me deu ali, e que fez toda a diferença na minha vida assim, e eu vou dizer, materialmente, eu nunca ganhei nenhum presente melhor do que aquele. Materialmente, assim, cara, eu nunca tive nenhum outro presente que tivesse sido melhor do que aquele presente que eu ganhei ali e que, se eu tivesse ganho a tal da pistola, ela não ia servir para nada. Então, assim, vocês vão lembrar de por que eu estou contando isso, porque tem muito a ver com o nosso texto aqui. Então, vocês já abriram aí o texto, que é o texto de Marcos, capítulo 2. E eu vou começar a ler aqui, olha só. Versículo 1. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Verso 2. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar, nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Cara, assim, há um mês atrás aqui, exatamente, 8/2, eu estava aqui nesse mesmo lugar, e a gente viu o texto onde Jesus curou a sogra de Pedro. Para muitos comentaristas assim da Bíblia, aquele lugar virou o quartel-general de Jesus. Ele viajava, ele ia para outras cidades, pregava a palavra e ele voltava para aquela casa. Então o texto fala aqui que ele estava em casa, então é essa casa, provavelmente, aquela casa que ele curou a sogra de Pedro. E a gente viu lá naquele texto, um mês atrás, que Jesus, numa tarde de sábado, causou maior rebuliço na cidade. Pô, veio uma galera, nego trazendo gente possessa de espírito imundo, paralítico, para ser curado. E assim, e isso ficou notório, todo mundo ficou sabendo que isso aconteceu, deve ter sido um maior burburinho na cidade. Pô, imagina, um monte de gente chegando e sendo curada, gente que tinha espírito imundo sendo liberta. Imagina o tamanho de como ficou a notícia sobre isso na cidade. Outra parada assim, mais uma informação para vocês. Cara, se a gente for no texto de Mateus diz, está escrito o seguinte, Mateus 18:20, que onde se reunirem 2 ou 3, em nome de Jesus, ali ele estaria. Jesus falou assim, olha, onde se reunirem 2 ou mais em meu nome, ali eu estarei. Cara, quando eu escuto esse texto, quando eu vejo esse texto, quando eu leio isso, eu fico pensando assim, cara, Jesus é Deus, ele é onipresente, ele está em todo lugar. Para que ele ia pegar e ia falar uma parada dessa? Dizer assim, olha, onde estiverem 2 ou mais reunidos, eu vou estar ali. Ele está em todo lugar. Eu não consigo crer, de outro modo, de que essa presença de Jesus é uma presença especial. Imagina, então, o que seria, se essa presença de Jesus, porque as pessoas estão reunidas em nome dele, ele fala 2 ou mais, começa com 2, né? Imagina o que seria 60, 70 pessoas, como estamos aqui, reunidos na presença de Jesus. Imagina o quão mais especial não é a presença dele aqui no nosso meio. Cara, imagina no retiro, 700 pessoas reunidas em nome de Jesus. Imagina o que não é a presença de Jesus. Neste lugar aqui onde Jesus estava pregando, o próprio Jesus estava em carne e osso. E o que quando a gente lê a Bíblia e vê que Jesus estava em carne e osso em determinado lugar, você via que paralítico andava, cego enxergava, as mulheres que estavam lá com fluxo sanguíneo rolando há muito tempo eram curadas, demônios eram expulsos, coisas maravilhosas aconteciam na presença de Jesus. Então, assim, imagina o que pode acontecer aqui na presença de Jesus. Já que ele prometeu que estaria aqui quando a gente estivesse reunido em nome dele. Imagina o que pode acontecer num retiro, por exemplo. Então, assim, eu sigo essa linha de raciocínio. Então, quando eu vou para um retiro, cara, eu não consigo imaginar de não ir para um retiro, entendeu? Não consigo que você possa imaginar de não ir no retiro do UP que vai ter no meio do ano, do Go e do UP. Não consigo imaginar que possa passar isso pela sua cabeça. Porque, assim, cara, a experiência que eu tenho de retiro é de um dia eu estar no retiro, eu orar para Deus abrir uma porta de emprego para mim, e quando eu voltar do retiro, eu ser chamado para esse lugar para trabalhar. A experiência que eu tenho de retiro é eu estar no retiro, pedir para que Deus tratasse meu casamento. Quando eu cheguei em casa, Deus começou uma obra e tratou meu casamento. A outra experiência que eu tenho de retiro é de, no ano seguinte, a gente orar e pedir um filho, e Deus fala, ano que vem eu vou passar aqui, você vai ter um filho. Quem viu já minha filhinha? Esse ano é esse ano. Então Deus falou no passado, olha,
ano que vem eu passarei por aqui e você terá um filho. Então, orações feitas no retiro, na presença de Jesus, milagres acontecem. Então, assim, quem aqui esteve no retiro? Pô, levanta essa mão com alegria aí, cara. Pô, vocês acharam legais as pregações do retiro? Vocês sentiram ali a presença de Jesus? Vocês ouviram Deus falar com vocês? Você viu como é que Deus usou cada pregador que estava ali, usou os líderes das células de vocês? Vocês viram? Quantas histórias a gente tem para contar do retiro? Cara, imagina, e ali quem estava pregando era pastor Henrique, era Clóvis, Felipe. Imagina você estar num lugar onde é o próprio Jesus que está pregando para você. Era isso que estava acontecendo aqui. Jesus estava na casa dele e ele que estava pregando. Era o próprio Jesus que estava pregando a palavra. É isso que diz no verso 2, olha. Jesus lhes pregava a palavra. Era Jesus que estava pregando. Era isso que estava acontecendo ali. Verso 3. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Verso 4. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, através de uma abertura no teto, baixaram a maca que estava deitado o paralítico. Cara, esse paralítico aqui provavelmente não conseguiu ir naquele sábado, onde a galera foi curada. E ele conseguiu convencer 4 caras a levar ele até Jesus. Esse texto de Marcos não conta, porque assim, eu falei para vocês lá no mês passado, que Marcos é todo rapidinho, ele vai todo direto no ponto, ele não dá muito detalhe, mas esse mesmo texto ele aparece no Evangelho segundo Mateus, no Evangelho segundo Lucas também, e lá dá um detalhe, de que esse cara tentou entrar pela porta e não conseguiu. Então eles subiram no telhado, depois de tentar entrar pela porta, arrancaram parte do teto e levaram essa maca até Jesus. Então assim, no verso 5 o que diz? Que vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. A gente pode perceber que ali não tem um ato de fé só do paralítico, mas dos caras que toparam levar ele até Jesus. Galera, naquela época não tinha INSS. Naquela época não tinha INSS. Assim, quando um cara ficava paralítico, ele ia para a rua mendigar. É mendigar ou mendigar? Mendigar, né? Mendigar. Então, é mendigar, né? Falei certo? Isso, mendigar. O cara ia para a rua mendigar. Esse cara ficava parte da sociedade, ele ficava dependendo de esmola. Ele como os mendigos hoje também, assim, acabava acontecendo com ele 3 coisas, né? Ou ele era ignorado pela maioria, ou então ele servia de instrumento para aqueles que queriam se parecer melhores do que os outros, ou ele, de fato, era alvo da compaixão de pessoas boas, interessadas com amor no coração. Cara, e Jesus toma uma atitude inusitada quando encontra aquele cara. A gente vê que quando um cego ia para Jesus, Jesus restaurava a visão. Quando uma pessoa possessa de espírito imundo ia para perto de Jesus, Jesus libertava essa pessoa. Mas esse paralítico, ele chega perto de Jesus, e Jesus fala para o cara assim: seus pecados são perdoados. Muitos acham que Jesus foi meio insensível. Pô, o cara teve um maior trabalhão, abriu, passou pelo teto, conseguiu convencer 4 caras a carregar ele. Eu não sei se ele era pesado, se ele não era. Conseguiu convencer 4 caras para Jesus chegar para ele e falar assim: seus pecados são perdoados. Cara, Jesus fez uma parada semelhante com a mulher samaritana. Se você quiser anotar, está registrado no Evangelho segundo João, capítulo 4. Cara, ele encontra uma mulher com sede, e ao invés de ele ir lá e pegar no poço a água que ela queria, e fazer essa boa ação, e ficar feliz porque fez uma boa ação e deixar ela embora, Jesus resolve ir mais fundo. Ele resolve tratar o coração dela. Tanto que depois que isso acontece, o texto diz que ela deixou o cântaro para trás. A sede que ela tinha, a água que ela estava procurando, que ela precisava para aquele momento, algo que era algo imediato, para resolver o problema dela ali, que era a única coisa que fez ela sair de casa. Ela não saiu de casa porque ela queria encontrar Jesus, ela saiu de casa porque ela queria pegar água dentro de um poço. Só que depois que Jesus não dá aquilo que ela quer, mas dá aquilo que ele quer dar para ela larga o cântaro para trás e sai para anunciar que aquele era o Messias. Ela tinha encontrado a coisa mais preciosa. No rei, no mais importante é o rei. Ela encontrou o rei.
Ela encontrou o rei. O que ela queria ali, o que ela foi buscar de imediato já não importava mais. Verso 6. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, naquela casa ali onde aquela parada estava acontecendo, raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? O autor aqui, Marcos, quando escreve isso, ele está escrevendo algo que só Jesus podia saber. Aqui fala o seguinte, eles estavam raciocinando no seu íntimo. O Marcos não ouviu isso. Ele colheu essa informação de alguma forma, porque Jesus sabia o que aqueles caras estavam pensando. Na cabeça desses caras, desses judeus que estavam ali, Deus era o único Deus. Para eles, assim, não tinha como alguém ser homem e ser Deus ao mesmo tempo. E Jesus é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Isso é um ponto crucial da nossa fé. Se você não sabia disso, grave isso no seu coração. Jesus é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Para aqueles judeus, só Deus poderia perdoar pecados. Na teologia deles, naquilo que eles imaginavam, o Messias esperado não teria essa autoridade. Somente Deus teria essa autoridade para perdoar pecados. E aí, como eles sequer queriam acreditar que Jesus era o Messias, aquilo ali pareceu para eles uma grave afronta a Deus. Eles ouviram aquilo ali e acharam, pô, esse cara está afrontando a Deus, ele é um maluco. Além disso, para eles, assim, perdão de pecados dependia legalmente de sacrifício de animais, da declaração de remissão de pecados que o sacerdote fazia. Mas espiritualmente para eles, aquilo legalmente, eles sacrificavam os animais, entendiam que seus pecados estavam perdoados ali legalmente diante dos homens e tal, mas espiritualmente os pecados para eles só seriam perdoados na ressurreição, era algo que estava no futuro, não podia acontecer aquilo ali, porque Deus sondava de fato os corações, vai que alguém está com hipocrisia ali, só no futuro que eles iam saber se os pecados deles teriam sido perdoados ou não. Isso era o que estava na cabeça daqueles caras, por isso eles estavam raciocinando daquela forma, diante de Jesus, assim, questionando o que Jesus estava fazendo. Verso 8, Jesus percebeu em seu espírito que era isso que eles estavam pensando, eles disse, por que vocês estão remoendo essas coisas nos seus corações? Verso 9, o que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados ou levante-se, pegue sua maca e ande? Cara, Jesus sabia o que aqueles caras estavam pensando acerca de Deus, acerca do Messias esperado e acerca dele mesmo, Jesus. Eles não conseguiam associar que Jesus era o Messias esperado. Havia no coração deles a dúvida se Jesus era um charlatão, se Jesus era um enviado de Satanás. Jesus foi acusado de realizar coisas em nome de Belzebu, ou se ele seria verdadeiramente o Messias esperado. Isso passava na cabeça deles essa possibilidade, essa vaga possibilidade. E a missão de Jesus, o que ele estava fazendo ali, não era percebido para eles como o reino de Deus, que o reino de Deus tinha de fato chegado sobre eles não conseguiam perceber isso. Jesus então propôs uma charada para eles. Isso que Jesus fez foi uma charada. Jesus ia usar esse mesmo argumento depois daquele encontro que ele teve com o jovem rico, onde ele fala assim, é mais fácil um burro passar por um furo do buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E logo em seguida, para poder dizer que para Deus não há impossíveis, ou seja, tanto o burro pode passar pelo furo da agulha, como um rico pode entrar no reino dos céus. Então Jesus propôs aquelas charadas para eles, olha só, o que é mais fácil eu dizer para o paralítico? Seus pecados estão perdoados ou levanta, pega a tua maca e anda? Para aqueles judeus, haviam duas certezas. Uma, que somente Deus teria poder para perdoar os pecados, e que Jesus não era Deus. Eles tinham essas duas certezas. Só Deus podia perdoar pecados e Jesus não era Deus. Logo, quando Jesus disse isso para eles, Jesus demonstrava para eles, que era um maluco blasfemador. Era isso que eles falavam, pô, esse cara é um maluco que está blasfemando contra Deus. Acharam assim, deve ser um charlatão, porque não vai nem curar esse cara aqui, e fala assim, e o que ele fez aí é questionável, logo a gente não precisa se preocupar, ele não é o Messias, porque Deus não pode agir através de um cara que faz tamanha blasfêmia, que fala tamanha asneira. Isso que estava no coração deles, então não passava lá pela cabeça deles que Jesus poderia curar alguém.
que Jesus disse que os pecados daquele cara estavam perdoados, porque ele não tinha poder para curar. Porque se ele curasse, aí ia sinalizar, podia significar que ele era de fato o Messias. Então, isso ficou na cabeça dele. Jesus botou os caras para pensar. Então, botou os caras numa encruzilhada. O que diz no verso 10? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra, tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico. Verso 11, eu lhe digo, levanta-se, pegue sua maca e vá para casa. No verso 12, ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Estes ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. Para encerrar a conversa e demonstrar que ele era mesmo o Messias e provar que Deus estava com ele e que ele falava debaixo de uma autoridade dada pelo próprio Deus, com uma ordem, com uma palavra, com uma ordem apenas. Ele não fez nada, não fez cambalhota, não fez nada, falou, deu uma ordem, mandou o paralítico se levantar, e o paralítico se levantou. E tal milagre fez com que todo mundo glorificasse a Deus. Beleza? Algumas lições, galera, que a gente pode tirar desse texto assim. Primeiro, sobre a presença de Jesus. A importância da presença de Jesus e o que pode acontecer na presença de Jesus. Aquela cidade de Cafarnaum, ela presenciou inúmeros milagres de Jesus. Jesus pessoalmente lhes pregou a palavra, foi o que a gente leu no texto aqui. Mesmo assim, muitas daquelas pessoas, a maioria delas não se converteram. Elas correram atrás de Jesus apenas para ter suas necessidades mais imediatas resolvidas. Elas queriam a pistola Maximilian, né? Elas queriam a pistola Maximilian. Jesus, futuramente, ele foi dizer falando, né, sobre Cafarnaum, isso tá no texto de Mateus 11, 23 e 24, ele fala assim, e você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhe afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. A presença de Jesus estava ali e eles não perceberam. É possível, isso é uma lição que a gente tem que tirar, assim, é possível que a gente esteja na presença de Jesus, mas querendo algo que não seja a sua presença. É possível que a gente esteja na presença de Jesus, mas não esteja querendo a presença de Jesus. Isso é possível de acontecer. O reino de Deus estava diante dos olhos deles, mas eles não quiseram um rei. Eles não queriam um rei. Outra parada que a gente pode tirar como lição, cara, é sobre perdão de pecados. Jesus estava ali trazendo para o presente e levando sobre si os pecados daquele homem. Jesus ainda não tinha sido crucificado, mas em Apocalipse diz o seguinte, que o Cordeiro foi morto desde antes da fundação do mundo. O Cordeiro foi morto desde antes da fundação do mundo. Jesus tinha autoridade para trazer para aquele momento o perdão total dos pecados daquele homem. O que os judeus esperavam como algo futuro, Jesus realizava ali, porque sua autoridade é desde o início e antes do tempo existir. Se para os judeus, muitas das vezes, a remissão de pecado, mediante sacrifício, a mediação do sacerdote, era um ato formal, litúrgico, sem significado espiritual, e que para os judeus o verdadeiro perdão só viria no fim, e eles nem sabiam se isso ia vir para todos eles, ele não tinha essa certeza se isso viria para ele seguia aquele ato formal, tinha que fazer para as pessoas olharem para mim e ver que eu estou seguindo a lei certinho, eles não sabiam se eles seriam perdoados no futuro. Para Jesus, o perdão de pecados era algo central da sua missão. Ele é o sacrifício, ele é o sumo sacerdote. Ali Jesus não curou um sentimento de culpa daquele homem. Ele perdoou todos os pecados daquele homem. O pecado foi o que gerou a grande separação do homem, entre o homem e Deus. Então, assim, há pecado real. Mesmo que muitas pessoas não sintam culpa pelo que fazem, há pecado real. Mesmo que você se ache assim, pô, eu faço tudo certo. Cara, há pecado na sua vida. Há o pecado que separou você de Deus. E há culpa real sobre as nossas vidas. Não mais porque Jesus carregou sobre ele. Então, assim, não é uma mera sensação de estar fazendo algo errado que afasta o homem de Deus. É um pecado real que existe. Um pecado original, algo que abalou a nossa relação com Deus. E assim, galera, é preciso prestar atenção no seguinte, tem muitas igrejas por aí abolindo o pecado.
O pecado passou a ser agora proibir. Você te conter, não deixar fluir, não fazer caridade, passou a ser o grande pecado. Então, assim, há muitas igrejas aí abolindo o pecado. Se tudo que o nosso coração quiser fazer é deixar de ser pecado, o sacrifício de Jesus se tornou inútil completamente. Deus passa a ser um sádico que fica correndo atrás de impedir a gente fazer aquilo que a gente quer dentro do nosso coração. Todos nós aqui, a gente virou débil mental, que a gente está aqui adorando um Deus que é sádico, né? A gente tinha que estar todo mundo noronhando-se, né? No Dark Room, a gente tinha que estar todo mundo fazendo todas as coisas mais ridículas, mais feias do mundo, enchendo a cara e logo em seguida morrer, porque nada mais faria sentido. É Jesus que dá sentido para a nossa vida. O sacrifício de Jesus torna tudo lindo outra vez. O sacrifício de Jesus restaura a nossa relação com o homem. Jesus restaura a nossa relação, a relação com Deus e com os homens também. Então, Jesus morreu e foi sacrificado para que a gente tivesse perdão dos nossos pecados e fosse religado com o Criador. Jesus estava trazendo ali para eles um conceito novo, algo completamente novo, do qual você precisa ter ciência e ter certeza disso. A possibilidade de certeza da salvação. Era isso que Jesus estava trazendo ali naquele momento para aquele homem. E esse era o ensinamento que ele estava trazendo ali, em mim, a certeza de salvação. Hoje, dizer que tem certeza da salvação soa tão arrogante quanto soava uma blasfêmia para aqueles judeus naquela época. Mas a verdade é essa. Em Jesus a gente pode ter certeza da nossa salvação. Grava isso no seu coração. Isso precisa ficar claro para você. Você hoje pode ter certeza da sua salvação. Um outro ensinamento que a gente pode tirar, que existe uma cura que realmente importa. Existe uma realização, existe um ato, existe algo que é o mais importante, que é o principal, que às vezes a gente quer a pistola Maximilian, mas Deus quer te dar o Lego, que é algo muito melhor. Deus usou a paralisia daquele homem para levar ele até Jesus. Jesus olhou para a sua alma e resolveu tratar algo muito mais profundo, que seria a relação daquele homem com Deus, e tratou algo eterno. Se Jesus, assim como Jesus sabia que simplesmente tirar água daquele poço, naquela história da mulher samaritana, não resolveria o problema dela, fazer aquele paralítico andar, só ia fazer ele ir caminhando para o inferno. Jesus resolveu tratar algo muito mais profundo. E da mesma forma acontece com a gente. Jesus pode e vai usar diversas situações na nossa vida para nos trazer para mais perto dele, para que se cumpra em nós a vontade perfeita do nosso Deus. Grava isso no seu coração. Jesus pode e vai usar diversas situações na nossa vida para nos trazer para perto dele, para que se cumpra em nós a vontade perfeita do nosso Deus. Quero que venha o reino. Não é isso que a gente cantou? Então, assim, uma quarta lição. Eu não sei como é que eu estou no tempo. Estou com um tempo bom. Levantar e andar, cara, assim, toda cura. É importante que isso aconteça na nossa vida. A gente tem que se levantar e andar. Toda cura, todo milagre, toda graça que Jesus concede para a gente é para que o nome dele seja glorificado. Foi isso que aconteceu ali diante dos homens. Ele realizou a cura. Cara, aquilo trouxe ensinamentos diversos para a gente hoje, assim, mas aquelas pessoas que estavam ali olharam aquilo e glorificaram a Deus. Tudo que Deus faz de bom para você deve despertar duas coisas. Cara, em você, em mim, deve despertar gratidão. Cara, se Deus fez uma parada maneira para você, se Deus curou, se Deus restaurou sua vida, se Deus te tirou da escravidão do pecado, se Deus, cuidou dos seus pais, se Deus te colocou numa casa maneira, se Deus está dando condições de você estudar, cara, isso tem que despertar em você gratidão. E nas pessoas que observam isso na sua vida, tem que servir de sinal para demonstrar o poder de Deus. Tem que servir de sinal para demonstrar o poder de Deus. Vamos aplicar essa parada no nosso dia a dia agora, vamos lá. A gente precisa buscar a presença de Jesus com a mesma vontade com a qual a gente busca realizar os nossos principais desejos, os nossos principais sonhos. A gente tem que buscar Jesus
com essa mesma vontade. Eu fico planejando diversas coisas. Eu quero viajar para um lugar, eu quero ter isso, quero ter aquilo, e eu busco isso, eu dedico tempo da minha vida pensando nessas paradas. Cara, a minha busca pela presença de Jesus tem que ser muito mais, com muito mais empenho do que eu me empenho com qualquer outra coisa. Melhor ainda do que isso, o nosso maior desejo tem que passar a ser estar cada vez mais na presença de Jesus. Essa tem que ser a nossa maior alegria. Cara, o salmista, Salmo 37, verso 4, ele fala assim: deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Deleite-se, alegre-se, que a sua alegria seja o Senhor, que a sua maior alegria seja o Senhor, todo o resto Ele vai fazer. Cara, imagina só, o que é a importância da presença de Jesus. Eu fico imaginando o seguinte, João Batista, dentro do ventre de Isabel, João Batista, que foi decapitado, que anunciou que Jesus viria, que estava chegando o Messias, a voz que clama no deserto. João Batista dentro do ventre de Isabel, quando ele encontra Maria com Jesus no ventre, cara, João Batista treme dentro da barriga da mãe dele. Cara, o que eu pensei assim? Cara, minha filha tem 2 meses e pouco. Retiro, onde 2 ou mais estiverem reunidos, em meu nome ali eu estarei, 700 pessoas reunidas, um bebê de 2 meses, o que a minha filha não vai tremer na presença de Jesus? Será que essa sensação vai causar um vício nela de querer correr para a presença de Jesus? É isso que eu queria que causasse, é isso que isso tem que causar na gente. Cara, se um bebezinho na barriga pode tremer na presença de Jesus, se a minha filha com 2 meses, eu espero que ela trema na presença de Jesus, o que pode acontecer na sua vida na presença de Jesus? Que sensações Jesus pode trazer ao seu coração para que você queira cada vez mais estar na presença dEle? É isso. Outra parada que a gente pode aplicar no nosso dia a dia, a gente não pode deixar nosso pecado amanhecer. A gente não pode deixar que o dia nasça e o nosso pecado ainda esteja com a gente. Se arrependa, confesse seu pecado, restabeleça seu relacionamento com Deus. Cara, o salmista escreveu uma parada muito maneira, assim, explicando como que é a sensação de não ter um pecado confessado. Ele escreveu assim, Salmo 32, versos de 1 a 4. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Esse como é feliz vem às vezes em outras versões, tipo, bem-aventurado, mais que felizes. Isso é o seguinte, é feliz aqui e feliz na eternidade. É uma felicidade que supera qualquer felicidade. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, a quem não há hipocrisia. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Ou seja, você de fato abriu seu coração, você de fato falou para Deus o que você precisava, você de fato se rasgou na presença do Senhor com aquele pecado que você tinha. E ele diz o seguinte: enquanto eu escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, sofria no corpo, sentia na cabeça, sentia dores, sentia pavor, porque o pecado dele fazia ele definhar de tanto gemer. Pois dia e noite a sua mão pesava sobre mim, minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Assim que ele descreveu a sensação de quem não confessa o pecado. Todos os outros problemas que afetam os seres humanos, eles só servem para 2 coisas, assim. Todo outro problema que não é pecado, que afeta o ser humano, servem para 2 coisas. Cara, se você ainda não entregou sua vida para Jesus, o que não é pecado, outro problema que você tem na sua vida, só serve para 2 coisas. Para manifestar a ira de Deus sobre a sua vida. Essa é a verdade. Ou para fazer você buscar Deus e nisso você se encontrar com Jesus. Todo problema que você tenha que não seja pecado, falta de dinheiro, qualquer outra coisa, só serve para 2 coisas na sua vida. Para manifestar a ira de Deus sobre a sua vida, aconteceu uma catástrofe na sua família, na sua casa, em algum lugar. Ira de Deus se manifestando sobre a sua vida, sobre todos aqueles que pecaram. Ou para fazer você buscar Deus e nisso você se encontrar com Jesus. Cara, e se você já teve encontro com Jesus, vai servir para que você se aproxime mais de Deus, para que Ele cumpra em você o querer dEle, ou para te distrair do que realmente importa, é ter os pecados perdoados. A gente fica preocupado se estou sentindo dor disso, se eu não passei numa prova, se eu não tirei aquela nota que eu queria, se a menininha não gosta de mim, se o menininho não gosta de mim, se ele nem olha para mim, se a pessoa me trata mal e tal. Cara, isso só te distrai do que realmente importa, que é ter seu pecado perdoado e a sua relação com Deus estabelecida.
boa, mantendo você aquecido na presença de Deus, você sendo transformado na sua presença, que é o que realmente importa. E aí, uma terceira aplicação assim, cara, Jesus tem poder para perdoar qualquer pecado, tá? Vou repetir, qualquer pecado, esse seu também, aquele do seu pai também, da sua mãe também, qualquer pecado, Jesus tem poder para perdoar qualquer pecado, mas também tem autoridade e poder para dizer a um paralítico, levanta, pega teu leito e anda. Jesus tem autoridade e poder, todo o domínio está nas suas mãos para ele resolver qualquer situação. Então você pode e deve colocar diante dele, assim como eu falei lá há um mês atrás, assim, cara, se na presença de Jesus milagres acontecem. Tire a oportunidade quando você estiver aqui, estiver na sua célula, para orar por qualquer coisa. Jesus está presente ali e Ele pode operar milagres na sua vida. Ore junto com seus irmãos, onde você estiver reunido, em nome de Jesus, coloque a sua necessidade diante dEle. Ore na sua casa, Ele tem poder para resolver qualquer problema, até esse problema que você está pensando aí. Outra parada assim, que a gente pode tirar de ensinamento também. Cara, a gente escuta muito essa palavra, repercutir. Estamos repercutindo essa notícia aqui. A gente tem que ser um repercussor, fazer ressoar, fazer quando bate na gente, espalhar por outras pessoas. Repercussor da glória de Deus. Quando eu era adolescente, Clóvis foi adolescente junto comigo, tinha um hino assim que cantava assim: conte as muitas bênçãos, dize-as de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Ela era conta de contar, de quantificar, mas Deus nos convoca para quantificar, a gente contar, assim, Deus fez isso, mais isso com a minha vida, para isso ficar gravado no nosso coração e a gente ser grato a Ele, mas também para contar, falar sobre o que Jesus fez na nossa vida. Você não sabe o poder que tem o seu testemunho, o quanto o seu testemunho tem o poder de glorificar a Deus. As pessoas podem não acreditar em Jesus, como aqueles judeus não acreditavam que Jesus era o Messias, mas ao verem aquela cura, eles não tinham como duvidar que aquilo ali era a manifestação do poder de Deus, e eles não tiveram outra reação senão ficarem atônitos e glorificarem a Deus dizendo o seguinte: nunca vimos nada igual. Então assim, cara, nós somos os pés de Jesus aqui na terra. Aquilo que Jesus está fazendo na sua vida, você tem que contar para as pessoas podem nunca querer vir à igreja, de cara, se você chamar ela, mas se elas virem na sua vida, o que Jesus tem feito, o quanto você era de um jeito, o quanto você passou a ser, como você não era um filho meio desleixado e passou a ser um filho maneiro, legal, assim, que respeita os pais, o quanto você era um aluno desleixado e passou a ser um aluno dedicado, o quanto você era uma pessoa preocupada com diversas coisas na vida, agora você é uma pessoa alegre, feliz, o quanto às vezes algo maravilhoso acontece na sua vida porque você pediu para Jesus e Ele realizou, e a pessoa veio e você conta: olha, eu não sei, mas eu era cego e agora vejo. Bastou essa palavra para que as pessoas crescem em Jesus quando Jesus curou um cego. Eu não sei se ele é o Messias ou se não é, mas eu era cego e agora vejo. Você tem algo poderoso nas suas mãos para você usar para o reino, que é o seu testemunho, aquilo que Jesus tem feito na sua vida. Se os testemunhos assim que eu contei aqui, você que esteve no retiro e estava assim, está em dúvida assim, se você quer andar com Jesus ou se não quer, se esses testemunhos têm tocado você, se você vindo aqui na igreja tem visto diferença, tem visto algo que você não encontra fora, que você tem visto assim e pensado no seu coração: cara, eu nunca vi nada igual, o que essa galera está vivendo, eu nunca vi, eu quero viver. Cara, procura alguém para conversar na sua célula, procura alguém aqui para conversar, procura aquela pessoa que você observou e fala para ela, tenta conversar com ela, entender o que é isso. Se você ainda não teve esse encontro com Jesus, se você ainda não tem andado com Ele, olha para quem tem andado com Ele. Essa pessoa pode te apresentar um Jesus que você nunca conheceu. Você pode ter ouvido falar de Jesus de diversas formas, mas é bem diferente ouvir falar sobre Jesus e ser amigo dele. Jesus quer ser seu amigo. Jesus quer ser seu amigo, Jesus quer fazer milagres dentro da sua casa, Jesus quer participar do seu dia a dia, Jesus quer perdoar os seus pecados, Jesus quer que você perceba que mais importante do que o problema que você está tendo agora, Jesus quer que você perceba que mais importante do que aquilo que te falta, é aquilo que Ele já conquistou na cruz por você, que é o perdão dos seus pecados.
Essa é a coisa mais importante. É você restabelecer o seu relacionamento com Deus eternamente, para todo sempre. Para todo sempre. Às vezes a gente pensa num céu com nuvenzinhas. Cara, mas se nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para aqueles que o amam, é porque o céu é algo muito melhor do que aquilo que a gente vive aqui. O céu não é aquela nuvenzinha monótona com a gente tocando harpa. É algo muito melhor. Se você acha que existe um país muito maneiro para você ir, que lá as coisas são muito legais, o céu é muito melhor. Está na presença de Jesus, está num lugar onde Jesus é o Rei, para sempre. Eternamente é um lugar muito melhor. Jesus pode ser rei na sua vida ainda hoje. Cara, você pode ir para sua casa, orar e falar, Jesus seja o rei da minha vida. Você pode conversar, colar com alguém aqui e falar assim, cara, como é que eu faço para Jesus ser o rei da minha vida? Tem um monte de crente aqui que vai ficar feliz da vida em ouvir você falar isso e querer orar contigo, tá bom? Então, baixa a sua cabeça, vamos orar. Senhor, reina em nós com o teu querer. Venha sobre a nossa vida, Senhor, toma todo o nosso ser. A gente quer ser teu para sempre, Senhor. A gente quer aprender de ti. A gente quer ouvir a tua voz todos os dias. A gente quer orar todos os dias. A gente quer sentir a tua doce presença, Senhor. A gente não quer só os teus milagres, nós queremos a tua presença, Senhor. Desperta isso no nosso coração, que o Senhor seja a nossa maior alegria, Senhor, por favor. A gente quer viver o teu reino aqui, Senhor. Reina sobre a nossa vida, Senhor. Esse é o desejo do nosso coração, Senhor, em nome de Jesus.